Então, vamos falar um pouquinho sobre a Iomara, a minha trajetória de vida, né? Então, eu sou, uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu sou massoterapeuta quiropraxista há 23 anos. E sempre fui de estudar demais, sempre fui de buscar muito conhecimento. A maquiagem, ela entrou na minha vida num acaso. Como a gente tinha... meu marido não ganhava bem, eu tinha as filhas e sempre preservei ou queria que elas estudassem em bons colégios, porque um certo dia eu escutei de uma pessoa muito sábia que a única herança que eu tinha para dar para minhas filhas era o conhecimento. Então eu nunca medi esforços para elas terem um estudo diferenciado numa escola particular, para que elas tivessem um conhecimento além, né? Então eu não pensava, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, fazia artesanato, fazia cerâmica, gesso, fazia sais, porcelana, enfim, fazia um monte de coisa para agregar na nossa renda, para que eu pudesse manter tudo. Então, às vezes, eu dormia 2 horas por noite apenas. O resto era tudo trabalhando. Então, aí eu vendia roupa, depois eu montei uma loja. E ao mesmo tempo as meninas faziam balé, porque eu sempre achava muito bonito e elas gostavam, e aí elas faziam balé. E aí a maquiagem delas era eu que fazia, mesmo sem entender nada de maquiagem, era eu que fazia. Aí eu tinha uma sobrinha que ela trabalhava em Chapecó e ela vendia produto de cabelo. Ela conheceu uma menina que era representante de uma marca de maquiagem que estava surgindo no Brasil. E aí ela me trouxe, ela disse pra mim: Dinda, olha, tem umas maquiagens lindas e tal, não sei o que, uns brilhos. Eu digo: traga pra eu ver. E aí, então, quando eu vi aqueles brilhos, como toda mulher enlouquece com brilho, aí eu comprei 3, 4. E como sempre fui uma boa vendedora, já comecei a mostrar para minhas clientes na massagem, enquanto elas estavam com os produtos. E aí já fui vendendo para essa pessoa em Chapecó. Aí a pessoa me disse assim: Omara, o que tu acha de pegar essa representação aí? Tá abrindo, eles estão abrindo revendas, você entra como representante, pega a franquia para você vender aí. E aí, com isso, eu digo: pá, é uma renda a mais, né? Pensei, eu não trabalho 2 dias na semana e os outros eu faço massagem, e 2 dias eu vou abrir mão para vender maquiagem para os salões. E aí, quando eu peguei bem faceira da vida, aquele estoque, fui para os salões atender, eu não sabia nada de maquiagem, ou seja, eu não sabia falar a linguagem do maquiador. Me falava de asa, eu não sabia o que era, me falava de sombra compacta, eu não sabia, me falava de marca, eu não sabia. E aí me veio a frustração, porque eu sabia vender, mas eu não estava conseguindo vender o produto que eu tinha. Aí eu chamei a dona da empresa e disse para ela: Rosete, eu acho que eu vou te devolver, porque o investimento é muito alto e eu não estou conseguindo vender. E ela disse sim para mim: Iomara, não, tu não vai devolver. Você está no meu destino, você vai ser minha melhor vendedora. Então eu vou te levar, se tu me permitir, eu vou te levar para São Paulo, vou te pagar todas as despesas para que você fique no Hair Brasil comigo lá e você aprenda sobre os produtos. E depois você escolhe se você quer devolver ou não. Eu já cheguei apavorada, com aquela feira daquele tamanho, aquele absurdo, eu já me sentia perdida e como se eu tivesse realmente na Disney, né? Cheguei no stander, ela me explicou: não se apavore, observe, e quando você achar que você tá pronta para vender, você ainda vai vender e vai levar um dinheiro para casa. Você vai ganhar comissão, você vai levar para casa teu dinheiro. E aí eu fiquei observando durante uma manhã inteira, assim. Ao meio-dia eu disse pra ela assim: tô pronta para vender. E ela olhou pra mim e disse assim: tem certeza? Eu disse sim, tô pronta para vender. E eu fui a melhor vendedora de toda a feira. Mas isso só não bastava, né? Daí não desisti da RZ. Eu começava a observar, ela maquiava, porque ela maquiava as pessoas, nós, né, para poder atender, maquiava com as maquiagens que a gente estava vendendo, e eu comecei a observar, e as minhas colegas me pediam ajuda, e nisso eu comecei a ajudar elas a se maquiar, mesmo sem entender nada de maquiagem. Ela me observou mais uma vez, e chegou no final dessa feira, ela disse para mim assim: você avisa seu marido que você tá indo para minha cidade comigo, e eu vou te dar teu primeiro curso de maquiadora. E ela me inseriu no mercado de trabalho, né? Ela me deu meu primeiro curso. E aí eu comecei a ir nos eventos, eu ao mesmo tempo fazia vários cursos com outros profissionais.
E nisso tudo foi quando a maquiagem deu o boom. Quando veio a leitura HD, quando a maquiagem não era só passar sombra escura de fora para dentro, clara de dentro para fora, iluminador e tava tudo certo. Passava uma base, um pó e um blush no rosto e tava tudo certo. Começou a maquiagem ficar mais minuciosa. Ela precisava de mais detalhe. Como veio esse HD, era que quanto mais resolução tinha do equipamento, mas ele tinha que ser perfeita, essa pele tinha que ser perfeita, essa maquiagem. Tanto que chegou uma época da vida, a gente olhava para o artista e dizia assim, nossa, como ele envelheceu. Meu Deus, com a pele toda manchada, sempre teve. Então, com isso, a empresa teve que fazer uma base, buscar a tecnologia da cobertura em HD. O que isso queria dizer? Que era uma pele extremamente fina, que eu não enxergasse uma cobertura de pele. Falando nisso, eu estou com ela. Não podia parecer que estava com uma base, com uma coisa pesada, e ao mesmo tempo ela tinha que ser perfeita, tinha que ser porcelana, quanto mais limpa, melhor. E por isso a televisão começou a buscar nas indústrias de maquiagem a tecnologia que cobria as imperfeições para o HD. E com isso eu comecei a estudar muito para a empresa, e fazer curso aqui, curso ali, curso lá, e sempre fui muito curiosa. E aí, com essas idas e vindas nos cursos, muitos cursos, vem a frustração. Que você chega no local, você comprou a imagem, ou o que a pessoa te vendeu, ou aquilo que você viu, e quando chegou lá, ele não te entregou aquilo que ele te prometeu, né? Ou ele chegou lá na frente, o profissional fez o show dele, e quando chega na hora da prática, tudo muda. É o que eu falo para as minhas alunas, que ela me vê fazer uma coisa, ela ir para a bancada dela fazia outra, e quando ela chega em casa, então, ela não sabe nada. Por isso a gente criou uma metodologia diferente, que é treino de 21 dias, para que eu possa, em casa, acompanhar elas reproduzir e eu acompanhar elas para que elas possam realmente aprender, eu saber se ela entendeu e eu desenvolver dentro dela o olhar crítico que eu tenho, fazer desenvolver aquilo que ele aprendeu no curso, porque eu só simplesmente fazer e ela reproduzir o dia que tá lindo, perfeito. E aí, quando ela chega no salão e vai atender uma cliente e ela não sabe, o que acontece? Isso que acontecia comigo. Eu chegava em casa e ia tentar reproduzir os cursos e eu não sabia nada. E com isso eu tive que fazer, talvez, ao todo o que eu contei de certificado esses dias tem 49, 1 para 50, né? E talvez se eu tivesse tido uns professores que tivessem uma linguagem como a minha, ou um método de ensinamento como eu dou, isso faria a diferença, eu teria estudado muito menos. Mas, ao mesmo tempo, eu não seria a professora que eu sou hoje, né? Que é cobrar do aluno, é exigir dele e entregar para ele aquilo que ele me pagou, o que ele veio buscar. Porque entregar um certificado é fácil, eu queria que ele realmente aprendesse. A minha primeira academia que eu fiz foi Makeup Forever. E aí veio uma frustração nesse curso. Ou seja, o nome do curso se chamava Tapete Vermelho. Exatamente como o Oscar. Uma pele bem feita, um batom vermelho e uns cílios postiços. Simples assim. Eu disse, caramba, eu gastei tudo isso para aprender a fazer pele. Olha como a gente é. No decorrer do curso, eu me tornei uma das melhores especialistas de pele do Brasil. Porque lá ela te dava as cores primárias, e das cores primárias eu tinha que fazer a pele, a base da cor da pele da pessoa sem errar o tom. Eu aprendi sobre fundo, sobre neutralização, sobre conhecer pele, ou seja, tudo sobre pele. Por isso que eu consigo fazer uma pele tão perfeita e alta resolução. E aí, quando eu voltei, nem eu tinha tanta noção do quanto eu entendia de pele, mas isso não bastava. Aí eu fui fazer Atelier Paris, fiz o curso de Atelier Paris, aí Atelier Paris é mais artístico, onde você aprende o cut crazy e assim foi. Depois disso eu fiz Kryolan na Argentina, fiz Balm Brown, fiz Mac Pro, eu fiz assim inúmeros cursos fora do Brasil.
porque eu não sabia nada. Mas o que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que nunca foi difícil para mim. É que eu nunca deixei que a dificuldade, ou por eu não conseguir, só um pouquinho. Eu nunca deixei que isso fizesse com que eu desistisse de me tornar a pessoa que eu me tornei. E além de tudo isso, dentro do Brasil, meu Deus do céu, sabe? Tem até um professor que ele me conhece até hoje. E aonde ele me enxerga, ele chama a gauchinha invocada do Brasil, né? Do Rio Grande do Sul. Porque quando eu cheguei pra ele, eu fui fazer o curso, ele foi lá e mostrou e eu fui praticar. E eu não sabia fazer como ele. Daí eu chamei ele e ele disse assim, ai, tá lindo. Eu disse, não, eu não te paguei pra te dizer que tá lindo. Eu te paguei pra te me ensinar a tua identidade. Eu vim aqui pra aprender o que você tá fazendo. E ele nunca mais me esqueceu. Então eu já fiz 5 cursos com esse profissional, que eu tenho orgulho de dizer que é o Alcântara. E o Alcântara, onde ele me enxerga, ele me reconhece. Ele diz a Invocadinha do Sul, né? E aí até a gente se encontrou no último Makeup Experience, que pra mim foi um grande divisor de águas, porque a gente como professor, a gente precisa estudar muito, sabe? A gente precisa estudar muito para saber como é que eu vou chegar no meu aluno. Porque cada pessoa tem um jeito de aprender. Então, como é que eu ia fazer as pessoas aprender aquilo que eu queria ensinar? E eu queria ser uma professora diferente. Eu queria que o aluno viesse aqui, buscasse e levasse o que ele veio buscar. E não que ele simplesmente recebesse um certificado. Não era esse o intuito do curso, né? Eu queria entregar para elas tudo aquilo que eu gostaria de receber e muitas vezes eu não consegui. E daí nesse mundo de maquiagem, como eu sempre fui de estudar, um certo dia eu fui, antes de eu ser quem eu sou, eu fui atender um salão e pedi um salão bem renomado na cidade, e eu pedi pra eles, vocês podiam me chamar no final de semana pra eu maquiar, né? Porque eu já maquio, então no final de semana, como eu faço massagem, final de semana eu tô livre, eu gostaria de ter esse outro trabalho. Aí a pessoa olhou pra mim e disse assim, não, mas tu não combina, tu não condiz com o salão. Tu não combina com o que a gente precisa aqui. E isso não me gerou uma frustração. Me gerou um desejo de crescer mais e de saber mais. E aí eu vi que eu precisava estudar mais. Aí que eu fui fazer o curso de visagismo, para que eu pudesse entender um pouco mais sobre sombra e luz. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo visagismo, estava surgindo no Brasil o Summer, o criador do contorno, né? O cara que criou-se tudo, o jogo de sombra e luz e o equilíbrio de simetria, porque é tão fácil a gente falar, vamos fazer contorno, mas o que é contorno? O que eu quero fazendo esse contorno? Contorno é um equilíbrio de simetria, é trazer tudo aquilo que eu quero para fora e esconder tudo aquilo que não é legal. É pegar um rosto dessimétrico e criar a simetria, o equilíbrio dele. E hoje o que a gente está vendo que as pessoas não estão tendo é olhar um tutorial e vai lá e faz, e não é isso. É um estudo muito além. E eu fui graciada por Deus, porque eu consegui fazer os 3 cursos do Summer no Brasil. Ele veio por 3 anos consecutivos, antes dele parar de dar curso, e eu consegui fazer os 3. Então Deus foi muito bom para mim conseguir fazer isso. E com tudo isso, com todos os cursos que eu fiz, com visagismo, com curso de Summer, com a academia da Makeup Forever, tudo isso eu consegui trazer para dentro da escola e fazer o nosso curso, porque eu queria que as pessoas levassem para casa visagismo, saber, existem técnicas, né? Por que elas foram criadas? Um olho smoking, um olho esfumado em diagonal, em que pessoa eu posso aplicar? Por que essa técnica foi criada? Em qual pessoa eu não posso usar? Então as pessoas às vezes pegam a técnica e treinam uma técnica, perfeito, mas em quem elas podem usar essa técnica?
Às vezes vocês vão ver que a mesma técnica foi feita em 3 pessoas. Uma ficou linda, uma ficou horrível, a outra mais ou menos. Por quê? Porque dentro de todas as técnicas criadas, elas foram feitas por um motivo, que é esconder, realçar, disfarçar, trazer. Então é isso que a gente queria. Dentro de todas as técnicas, saber ensinar o aluno em quem eu posso usar. Então isso foi o que eu trouxe de diferencial para o nosso curso. Se a pessoa falar eu já sei tudo, ela tem que se aposentar. Ela não sabe tudo. Sempre está mudando, sempre vai ter alguém que vai te superar. Então ninguém é insubstituível. Mas eu quero dizer para vocês que aí começou a vir o reconhecimento fora do Brasil, né? Eles sabem fazer uma pele perfeita, mas eles não sabem fazer um olho como a gente. Um olho colorido, essas técnicas esfumadas, trabalhadas, que o brasileiro sabe fazer muito bem e desenvolve muito bem, eles não sabem. Então hoje eles estão buscando os brasileiros para dar aula lá fora do Brasil, em vários outros países, e que antigamente não acontecia, né? Nós éramos que iam tudo para fora para buscar a informação. E hoje eles estão buscando os grandes maquiadores do Brasil para ir para fora para ensinar. Então mudou-se um pouco as coisas. Então, ao mesmo tempo, começou meu primeiro prêmio. Gente, meu primeiro prêmio fora de Passo Fundo foi em São Paulo e era nível Brasil, que era o destaque como uma das melhores maquiadoras de noiva do Brasil, 2018. E aí, quando eu ganhei como personalidade, que eu colocava a minha identidade na maquiagem. Isso que é o mais importante, é porque mesmo eu estudando com Maria, com João, com fulano, com Beltrano, com Cicrano, eu nunca deixei de ter a minha identidade, e minha identidade são traços fortes. Então eu sempre tive o meu traço. Cada maquiador tem o seu traço. Um pode ser mais leve, outro pode ser mais forte. Então cada um vai criar a sua identidade. E eu estava sendo premiada pela minha identidade. E isso foi muito legal. Eu nem conseguia acreditar. Eu nem dormi aquela noite, né? De receber o prêmio. Eu olhava para aquele troféu e dizia assim, meu Deus, fui eu que recebi. E dentro disso começou a vir outros, e aí eu comecei a me apresentar nos eventos, nas feiras, pela RZ, no Makeup Experience, que é o maior evento de maquiadores da América Latina, e eu fui lá, ensinei e dei o meu melhor. E então, isso eu quero dizer para vocês que tudo é possível, que quando a gente quer crescer na vida, ou quando a gente tem um objetivo, a gente consegue, mas é uma caminhada, não existe nada fácil. Tudo é uma caminhada para a gente chegar onde a gente quer. Você precisa traçar métodos e objetivos e vai conseguir fazer tudo o que você quer. E como professora, eu tinha que melhorar todo o método de como ensinar os meus alunos. Porque eu precisava chegar em cada uma do jeitinho que elas são, porque cada pessoa tem um jeito de aprender. Alguns são em grupo, alguns são visual, outros são auditivo, outros são no repetitivo. Então, enfim, tem os nomes técnicos, né? Mas eu tô falando do modo mais grosseiro para que vocês possam entender. Eu precisava chegar em cada uma. Porque no antigamente eu falava para minha aluna assim, tá horrível, tira e faz de novo. Não tá bom, tá horrível, vamos fazer de novo. Hoje eu falo a mesma coisa, mas de um outro jeito. Olha, eu acho que não tá tão legal. Vamos fazer de novo que a Pro vai te ajudar? Então a gente vai lá, tira e a Pro vai lá, ensina ela e vê a dificuldade dela. Mas para isso eu tive que fazer um curso de desenvolvimento humano para poder saber como lidar com os meus alunos, ou seja, com as pessoas. Porque não é simplesmente eu faço um curso e eu saio dando aula. Não, a gente tem que aprender muito para poder fazer isso. Eu tive que fazer muitos cursos para desenvolver, para descobrir como as pessoas eram, cada aluninho meu. É a mesma coisa às vezes assim, ela pega uma prova escrita e ela não consegue escrever nada, mas não quer dizer que ela não saiba. Então eu vou fazer uma prova oral com ela e eu vou entender com as palavras dela se ela entendeu ou não o que eu passei para ela. Eu não preciso rodar ela, eu preciso saber se ela aprendeu. Então, isso eu tive que também aprender. Então, para ser professora, para desenvolver tudo que a escola, que hoje a Academy tem, a Iomara Senso Academy, eu tive que estudar muito, não só cursos de maquiagem, academias e também desenvolvimento humano,
para trazer o melhor para o meu aluno, para ensinar ele a tirar a melhor foto, para saber como que ele tem que estudar, o método que ele tem que fazer, o treino dele, composição, teoria das cores, fundo de pele, neutralização, tudo numa formação. Porque se a minha escola ela é diferente, ela não é só uma escola de maquiadores, e ela assim é uma academia, a gente sabe que toda academia ela é mais forte, eu tinha que trazer um método diferente. Então nós somos a única escola do Rio Grande do Sul que temos esse método de estudo, que ele é totalmente diferenciado, que ela sai daqui sabendo tudo, conhecer um rosto, conhecer um olho, quando aplicar cada técnica, neutralizar, fazer a correção, fazer a camuflagem e conhecer e fazer equilíbrio de simetria, que era o mais importante de tudo. E com tudo isso a gente cresce a cada dia. Deixem a sua história. Mostrem por que vocês estão na Terra. Por que vocês vieram. Deixem suas pegadas. Façam a diferença. Não pensem que a gente passar o nosso conhecimento, compartilhar aquilo que a gente sabe, quer dizer que eu vou perder cliente. Não, pelo contrário. Quanto mais pessoas você passar, mais Deus vai te proporcionar e mais o teu legado vai se criar.